Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e eu tenho sido cobrado para dar mais informações sobre o escritório do crime. Como andam as investigações, elas existem? Quem são os envolvidos? Os crimes cometidos? Eu vou explicar para vocês tudo agora. Eu fiz uma série de vídeos denunciando o escritório do crime e estou sendo cobrado por muitos que me acompanham o desenrolar desse caso. Por que eu parei de falar do assunto? O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. O trabalho do jornalista investigativo é feito em cima de informações oficiais e informações extraoficiais. Essas informações que não estão nos diários oficiais, as entrelinhas do mundo político, a gente consegue criando relacionamento com as fontes. E essas fontes, nesse caso do escritório do crime, estão preocupadas, estão se sentindo inseguras. Por quê? Existe uma denúncia já feita na Polícia Federal envolvendo esse caso. Existe também uma denúncia já feita no Ministério Público do Espírito Santo envolvendo esse caso. E existe já uma investigação sendo feita pela Polícia Civil do Espírito Santo, que também envolve esse caso. E o que aconteceu que assustou as fontes? Eu tenho o maior respeito pelo ex-chefe da Polícia Federal, o delegado Eugênio Ricas, que sempre se mostrou ser uma autoridade correta. Só que ele saiu da Polícia Federal, se licenciou e aceitou o convite para ser secretário de Segurança do governador Renato Casagrande. Olha, por mais que eu confie na imparcialidade, na integridade, na conduta do delegado, por mais que eu saiba que cada delegado da Polícia Federal possui a sua independência, a sua sala, a sua coleta de provas, a sua equipe e que as investigações são feitas de maneira independente. Por mais que eu saiba isso tudo, como eu vou garantir, convencer as fontes de que elas podem continuar denunciando se o chefe do órgão que possuía a maior credibilidade junto à opinião pública, a maior legitimidade no combate ao crime, a Polícia Federal do Espírito Santo, como convencer as minhas fontes de que eles podem continuar confiando quando o chefe máximo dessa instituição aceita o convite para ser secretário de Segurança Pública do governo do Estado? Uma fonte está denunciando contratos irregulares do governo do Estado. Aí eu convenço essa fonte a me entregar a documentação e levo ao conhecimento da Polícia Federal. Aí o chefe da Polícia Federal vira homem de confiança sobre segurança pública do governador. Por mais que nenhuma prova ainda tenha chegado do governador ou levantado suspeitas sobre a conduta dele, por mais que não tenha nenhuma prova ou indício de que o senhor Eugênio Ricas tenha vazado informações que são levadas à Polícia Federal, você, se fosse uma fonte, você se sentiria confortável em continuar denunciando? Deveria existir um mecanismo, uma geladeira, um período em que o chefe, o comandante da Polícia Federal, antes de poder ocupar um cargo político, porque o secretário de Segurança Pública é uma indicação política, deveria existir um período de geladeira para que se distanciassem das investigações e assim deixassem quem está denunciando tranquilo. As fontes não acreditam. Por mais que eu diga a elas que eu tenho certeza que o governador Renato Casagrande não pergunta e que o senhor Eugênio Ricas não revela, se sabe das investigações, elas não acreditam que numa conversa informal entre os dois o material não tenha sido vazado para o governo do Estado e se sentem inseguras. Aí eu viro para eles e falo assim: então tá bom, vou respeitar a decisão de vocês. Vamos denunciar no Ministério Público Estadual, onde já existe uma investigação sobre esse caso, e a gente vai
entregar as provas que temos ao Ministério Público Estadual. Aí o que acontece? Vem uma eleição para novo comando do Ministério Público Estadual, existe uma votação, quem ganha a lista tríplice, que tradicionalmente o vencedor da lista tríplice, aquele que teve mais voto entre os seus pares, esse normalmente, tradicionalmente, seria o novo chefe do Ministério Público. Aí o governador Renato Casagrande resolve dizer: não, não vai ser o mais votado, eu vou escolher o segundo colocado, porque esse tem mais afinidade com a política de governo. Como convencer a minha fonte? Se o governador, em vez de seguir a tradição e escolher o mais votado, escolhe o segundo colocado. Como dizer para eles que esse segundo colocado também não vai revelar nada para o governo do Estado? Eu confio na imparcialidade do Ministério Público, mas eu posso culpar a minha fonte, as fontes, de estarem com medo? Junto a esses fatos, um absurdo aconteceu. Em janeiro de 2024, agora, aconteceu uma reunião dentro de um sindicato financiado com dinheiro público, e nessa reunião estavam presentes alguns agentes públicos, entre eles o senhor deputado estadual Thiago Hoffmann, deputado de confiança do governo do Estado, do governador Renato Casagrande, vice-líder do governador na Assembleia. Num determinado momento, um agente público que estava nessa reunião perguntou a ele assim: e o jornalista Marcelo Paranhos? E as denúncias do escritório do crime? Sabe o que o deputado respondeu? Ele vai ser preso em breve. Existe uma investigação do Ministério Público que vai prender o jornalista Marcelo Paranhos. Vai me prender. Porque eu estou incomodando os poderosos. Porque eu fiz denúncias e críticas ao Ministério Público. Porque eu faço críticas à Polícia Federal. Porque eu critico o governo do Estado. É o papel do jornalista investigativo. Olhem o absurdo. Um deputado estadual ligado ao governo diz que tem informações privilegiadas do Ministério Público de que eu serei preso para ser silenciado. Gente, aonde nós estamos? Isso é um absurdo que está acontecendo no estado do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande precisa prestar atenção nas pessoas que cercam ele. Existe um grupo próximo a ele que não só interfere em contratos e faz ameaças e chantagens com algumas pessoas, como estão se infiltrando mais ainda nessas outras instituições. Se existe uma investigação do Ministério Público, como é que o deputado fica sabendo? Que relação de bastidor é essa, em que um poder que deveria ser independente vaza informação para um deputado que está sendo denunciado por mim? O que eu fiz? Eu juntei as informações, todas as provas que eu tinha, as documentações todas, e encaminhei ao Ministério Público, pedindo explicação. Dei ao Ministério Público as provas todas desse caso, as informações, os dados sobre essa reunião, que estariam conversando sobre uma forma de me silenciar. Passei tudo ao Ministério Público e pedi que todas essas pessoas que estavam na reunião, que são testemunhas do que ocorreu, sejam chamadas para prestarem esclarecimento. Agora, está na mão do Ministério Público. Eu confio na maioria dos promotores. Eu continuo confiando na Polícia Federal, assim como confio na Polícia Civil. Chegou a hora de dar um basta a esse grupo, que fica chantageando, ameaçando e tentando intimidar. Respeito a decisão das fontes de não fornecerem novos documentos, mas os documentos que eu tenho que foram entregues são suficientes. Agora, a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual precisam dar resposta, saber o que está acontecendo, chamar as pessoas para depor. E aí tudo será esclarecido. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos, vou cobrar explicações do Ministério Público sobre esse caso, vou continuar acompanhando. Mas agora a denúncia está feita. Agora é com as instituições oficiais que fiscalizam e deveriam investigar. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e quero dizer para todas as fontes e colaboradores que eu tenho: vou manter sigilo
Aconteça o que acontecer, sobre o nome de todas as fontes. Vou matar esse problema no peito e vou continuar denunciando, porque alguém precisa levantar a voz contra o que está acontecendo. Só faltava agora um deputadozinho querer calar a imprensa livre porque está se sentindo incomodado com as denúncias e com os vídeos que eu faço. Aqui não. Aqui eu vou continuar. Sabe por quê? Porque aqui você tem voz.